Eu servia no Rio Grande do Sul na época. Eu tinha um soldado que ele era muito introspectivo e eu observava que ele não entrosava de jeito nenhum com o time. E eu tinha um time muito bom, era um time muito coeso e ele não entrosava. E eu percebia que o garoto não ia. Um dia ele chegou atrasado e aí que está o feeling do comandante. E ele sempre foi muito disciplinado. E ele chegou por volta de 11 da manhã e eu perguntei para ele assim, soldado, por que você chegou tão tarde? Nosso expediente começa às 7. Ele disse assim para mim, tenente, é porque eu acordei atrasado, perdi a hora. Eu olhei no olho dele e disse, olha, se você tivesse perdido a hora, você tinha chegado às 8. Se você tivesse perdido a hora, você tinha chegado no máximo às 9. E eu disse, eu sei que você não sai, eu sei que você não tem namorada, eu sei que você não anda com a turma, eu sei que você não bebe. E eu disse para ele, se você tivesse perdido a hora, você tinha chegado no máximo às 9 horas. Eu disse para ele, diz para mim o que aconteceu. Ele disse o seguinte, tenente, meu primo se suicidou, eu estava no enterro dele, e ele era a pessoa mais próxima que eu tinha. E na hora eu falei com ele, soldado, mas seu pai e sua mãe não gostam de mim. E aquilo me chocou, eu era novo, devia ter meus 26, 27 anos. Peguei, saí do quartel, pedi o comandante, fui na casa do soldado, conversar com a mãe do soldado. Quando cheguei na casa do soldado, eu percebi que ele tinha 2 irmãos excepcionais. Um estava numa cadeira de roda e o outro em cima da cama. E aquela mãe correndo de um lado para o outro, num casebre de madeira. E eu olhei e falei assim, meu Deus. E eu disse para ela, olha mãe, o seu filho falou que o primo dele faleceu e que ele vai ser o próximo. A mãe começou a desabar e chorar. Eu disse para ela, isso é verdade? Ela disse, sim, nós enterramos meu sobrinho hoje, de manhã. E eu disse para ela, e você já pensou ou já percebeu algum comportamento estranho no seu filho? Ela disse, não, ele sempre foi muito retraído. E eu disse para ela, olha, ele disse para mim que ninguém gosta dele. O único amigo que ele tinha era o primo, que se matou. E ele disse que ele é o próximo. O que a gente pode fazer para salvar esse garoto? E ela começou a chorar e ela disse, Medeiros, eu nunca percebi que eu não dava atenção ao meu filho. Porque os outros 2 são tão diferentes, ele é o único normal dos filhos. Eu tenho 3 filhos, ele é o único normal. Mas a grande verdade, quando ele chega do quartel, ele me ajuda a arrumar a cozinha, ele me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. E eu disse para aquela mãe, falei, olha, ele reclamou para mim que você nunca foi numa atividade dele de escola. Que você foi a única mãe que não foi na entrada dos portões, lá no quartel. E eu disse para ela, a gente precisa trabalhar junto para recuperar esse garoto. E tinha logo depois a entrega da boina, eu paguei uma enfermeira para ficar na casa dela, dei um dinheiro para ela ir na formatura, depois da formatura chamar o garoto para almoçar, e comecei a acompanhar aquela família. No final do ano, o garoto era uma outra pessoa. Chamei o time, reuni o time, falei, ó, tá proibido vocês chamarem ele de apelido. Quando for jogar bola, ele tem que ser um dos primeiros a ser escolhido. Sexta-feira à noite, alguém de vocês vai ser escalado 1 por semana para sair com ele e cuidar dele. E conseguir criar no time um espírito de equipe para trazer esse garoto de volta. Eu costumo dizer que naquela época o filme que estava na moda era O Resgate do Soldado Ryan. E eu dizia para o nosso pelotão, ó, não adianta a gente ganhar todas as competições, não adianta a gente ser um time bacana e a gente perder o Ryan. Nós temos que resgatar o Ryan. E foi muito legal. Ao final do ano, ele veio conversar comigo e me agradeceu, né? E falou assim, olha, tenente, quando eu entrei aqui, eu tinha um amigo que era o meu primo que faleceu, mas hoje eu saio daqui com mais de 30 e me sinto muito bem acolhido. Então, a grande verdade, Stanley, que o líder não é aquele que dá ordem, o líder não é aquele que manda, o líder não é aquele que disciplina, o líder não é aquele que sabe tudo. O líder é aquele que está sempre pronto a oferecer o que o seu liderado necessita. Se ele necessitar de uma ordem, você dê uma ordem. Se ele necessitar de uma correção, você corrige. Mas você precisa entender que muitas vezes o que o seu liderado precisa é muito mais simples. Às vezes o que ele precisa é de um amigo.
Às vezes o que ele precisa é de um pai. Às vezes o que ele precisa é de alguém que lhe dê uma orientação. Às vezes o que ele precisa não é de uma ordem. Às vezes o que ele precisa é de um bom papo. Porque muitas vezes ele não tem isso em casa. E às vezes a gente acha que isso só acontece nas famílias mais ou menos favorecidas financeiramente. Eu quero dizer para você que quanto mais os pais têm dinheiro, mais difícil é dos pais terem tempo para serem os líderes e suprirem as necessidades dos seus filhos.